Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, o ar que respiramos, pela vida, pela saúde, pela renovação da nossa mente, por a nossa família, trabalho e ministério, em nome de Jesus, também que Deus abençoe finanças de cada um de vocês que estão aqui me acompanhando. Hoje estamos no capítulo vamos ler 3 capítulos hoje e ao mesmo tempo terminando o livro de Gálatas. O livro de Gálatas ele é bem curto, tem poucos capítulos. Hoje vamos ler capítulos de 4 a 6 e o tema de hoje é liberdade em Cristo e vida no Espírito. Amém, pessoal? Sejam todos bem-vindos e, pessoal, estamos numa nova caminhada com Cristo Jesus. Não deixa de se inscrever no canal e já peço a você que compartilhe esse vídeo com seus amigos, chama mais pessoas para ser edificada, para terem vida edificada e também ter esse hábito de ler a palavra de Deus logo pela manhã, ao amanhecer, oferecendo as primícias ao nosso Deus. Irmãos, primícias não é só com dinheiro, dízimo, etc. Não, primícias é aquilo que você oferece a Deus com a sua própria vida, acordando, agradecendo a Deus, louvando a Deus, entregando o dia, consagrando tudo a Ele e se mergulhar na sua palavra para que você possa saber o que Deus tem para te falar no dia de hoje. Irmãos, então não deixa de compartilhar, também deixa seu like para que o canal possa crescer, para que o YouTube possa mostrar e vamos levar a palavra de Deus. Em vez de ficar compartilhar fofocas, essas coisas que não edificam ninguém, está aqui um vídeo para ser compartilhado. Hoje vamos concluir a carta aos Gálatas, uma carta extremamente importante para entender a diferença entre religião e graça. Muito importante prestar atenção. Também vamos ver a diferença entre a lei e a liberdade, entre o esforço humano e a vida no Espírito. Amém, irmãos? Se ontem, em Gálatas de 1 a 3, apóstolo Paulo nos ensinou que somos justificados pela fé, hoje ele nos mostra como viver essa fé na prática. Aleluia! No capítulo 4, vamos ver que nós passamos de escravos para filhos. Aleluia! Paulo explica que antes de Cristo, a humanidade vivia como escrava da lei e das tradições. Mas com a vinda de Jesus, tudo mudou. Gálatas 4:5, versículo-chave fala, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eita glória! Irmãos, aqui parece uma das verdades mais profundas do Evangelho. Deus não apenas nos salvou, e pode declarar isso no comentário, Deus não apenas nos salvou, mas Ele nos adotou como filhos. E escreve, irmãos, por isso Paulo declara em Gálatas 4:6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações e Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba, papaizinho. Irmãos, Abba significa pai íntimo, sabe? Paizinho, pai próximo, Abba. Irmãos, não somos mais escravos religiosos. Pegou essa chave? Nós somos filhos de Deus. Pode declarar no comentário, eu sou filho ou filha de Deus. Vamos para o capítulo 5. Aqui fala da liberdade, fruto do Espírito. Irmãos, importantíssimo. Aqui Paulo apresenta uma das declarações mais conhecidas da Bíblia. Gálatas 5:1. Presta atenção. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Tá pegando? Paulo explica que liberdade não significa viver na carne. A verdadeira liberdade é viver guiado pelo Espírito Santo. Ele, então, apresenta 2 caminhos. Obras da carne, em Gálatas 5:19 a 21, fala da imoralidade, da inveja, da idolatria, da discórdia, da ira e de divisões, irmãos. E essas atitudes afastam o ser humano de Deus. É claro, nós sabemos. E o fruto do Espírito, eita glória, Gálatas de 5, capítulo 5, de versículo 22 a 23. Anote aí no teu caderno e vá meditar nessas palavras. O Espírito produz amor, alegria,
paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, observa algo importante aqui. Apóstolo Paulo chama de fruto e não de frutos. Não tem S, gente. Não tem S, é fruto. Isso significa que todas essas características, elas fazem parte de um mesmo caráter transformado por Deus. Amém? Pegou a chave, gente? Escreve no comentário, peguei a chave. Capítulo 6, a lei da semeadura. Paulo termina a carta com princípios práticos para a vida cristã. Um dos mais importantes está em Gálatas 6,7, fala: tudo que o homem semear, isso também colherá. Tá pegando? Esse princípio espiritual continua válido hoje. Quem semeia amor, colhe vida. Quem semeia justiça, colhe paz. E quem semeia fidelidade, é claro que colhe bênção. Pegou a chave? Mas quem semeia pecado, eita, colherá destruição, pessoal. Por isso o apóstolo Paulo nos encoraja, nós cristãos, em Gálatas 6,9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, ceifaremos. Irmãos, pratique o bem à sua volta. A palavra-chave de hoje é liberdade, freedom. Liberdade cristã não é fazer tudo o que queremos. Pegue essa chave, irmãos. E liberdade cristã não é fazer tudo o que nós queremos. É viver livres do pecado para viver para Deus. Pegou? Irmãos, Jesus aqui é revelado no livro de Gálatas. Ele é revelado como libertador. Ele nos libertou da condenação da lei, da escravidão do pecado e da religião sem vida. Aleluia! Eu dou glórias a Deus, porque Ele me libertou de uma religião sem vida. Sem vida. Irmãos, eu não me importo que as pessoas me apontam do dedo, que as pessoas criticam. Você era católico, você é isso, você cresceu em católico. Irmãos, religião não salva ninguém. Aqui eu não tenho hábito de falar de religião e nem vou falar. Vou parar por aqui. Mas só para você ficar sabendo, nenhuma religião vai te salvar. Irmãos, Jesus nos libertou para vivermos como filhos de Deus, guiados pelo Espírito. A Gólida Celeste fica para depois da leitura. Agora vamos iniciar nossa leitura em Gálatas capítulo 4. São 3 capítulos extremamente, irmãos, sensacionais. Perdão. A nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Eita glória! O valor transitório dos ritos judaicos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rendimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Por guardais dias, meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. A perplexidade de Paulo. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes,
E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tensão, contudo, não me revelastes desprezo nem desgostos, antes me recebestes como anjo de Deus, como propósito Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. E bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Dizei-me vós, o que quereis estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abrão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, exulta e clama tu, que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Capítulo 5 de Gálatas, ou a lei ou Cristo. Perdão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos subestimais. Submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei de Cristo. Vos desligastes vós, que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, vos corrieis bem, que vos impediu de continuar a desobedecer à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. A liberdade é limitada pelo amor.
porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede anti-servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfareis a concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém, pessoal? Mas o fruto do Espírito é o amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Irmãos, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Gálatas capítulo 6. Perdão. Só um momento, gente. Tomar um gole. Glória a Deus. O auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada a si mesmo, se engana. Mas prove para cada um o seu labor, e então terá movido de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. O que o homem semear, isso também se fará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo gloria-se na cruz de Cristo. Vede com que letras grandes vos escrevi, de meu próprio punho. Aleluia. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidais, e a vos circuncidais somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre
o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E glória a Deus. Chegamos ao final desse bloco de 3 capítulos. Gente, que palavra, hein? Vamos lá sublinhar esses versículos tão importantes, pessoal. Olha a bênção final, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém? Recebe em nome de Jesus. Próximo vídeo será o resumo de Gálatas, seguindo do livro de Efésios. Gente, um dos meus livros favoritos, Efésios, tem tantas bênçãos também, gente. Inimaginável esse livro. Então se prepara, abre já a sua Bíblia, marca lá na página e me aguarde, porque amanhã vamos iniciar o livro de Efésios. Eu vou tentar compartilhar o resumo de Gálatas ainda hoje. Lembrando que saí de uma cirurgia de mão, estou aqui recuperando, deu tudo certo, mas tenho dores incríveis, não dá para descrever, mas estou aqui firme e confiante pregando a palavra. Então me ajuda aí, a você que está do outro lado, a compartilhar esse vídeo, por favor. Que Deus abençoe você. E agora vou deixar para vocês a gole da Celeste, gente. Olha, religião aprisiona. Escreve num comentário: religião aprisiona, o evangelho liberta. A lei dizia: esforce-se para agradar a Deus. E Jesus diz: venha a mim e eu transformarei seu coração. Amém, pessoal? Pegou a chave? Pai querido, muito obrigado por essa palavra, por esse tempo, por esse momento ainda em recuperação. Agradecendo, Pai, porque o Senhor esteja comigo. Aqueles anjos sem asas que me rodeavam na sala de cirurgia ontem. Senhor, tudo cuidado que eles têm para comigo. Obrigado, Pai. Obrigado por me permitir também estar aqui, além das dores, Pai, de pé, apesar de tudo. Obrigado porque em Cristo fomos libertos da escravidão do pecado e da condenação da lei. Ajuda-nos a viver na verdade e liberdade que vem do Espírito Santo. Senhor, que o fruto do Teu Espírito cresça em nós todos os dias. Ensina-nos também, Pai, Pai, a semear vida, amor, justiça e fidelidade, Senhor, e que nossas vidas sejam um testemunho vivo da transformação que o Senhor faz. E, Pai, eu estou aqui como um testemunho vivo, um instrumento que o Senhor levantou. Além das dores, apesar de tudo, eu estou de pé, porque eu estou focado nas suas promessas, Senhor. Me ajuda, fortalece minha estrutura a cada dia, e também das pessoas que me acompanham. E eu declaro bênçãos de Deus, que a graça do Senhor Jesus seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém, pessoal? Compartilhe esse vídeo e continue. Me segue se você não me segue. Segue meu canal, me ajuda a crescer. Compartilha meu canal com seus amigos. Chama outras pessoas das vidas para serem edificadas. Logo mais também vai ter um vídeo compartilhado sobre a mordomia financeira. Estou fazendo essas aulas. Já estamos na aula 7. Se você não acompanhou, vai lá no YouTube. Acompanha desde a primeira aula. Hoje ainda vou compartilhar a aula 8 para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.